Queridos, desde o início do ano, nós falamos aos irmãos que nós iríamos lançar, na verdade, iríamos bater nas estacas os fundamentos da nossa fé. E nós começamos o ano falando sobre a oração na perspectiva bíblica, da importância de nós não apenas orarmos, mas orarmos com o entendimento correto sobre a oração que agrada a Deus. E nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade, nos 2 últimos meses, nós temos falado sobre a palavra do Senhor. E hoje vamos terminar essa série de mensagens sobre a importância e a relevância da palavra de Deus em nossas vidas. E se Deus permitir, neste mês, nós vamos tratar alguns sermões específicos, em textos específicos, para, no mês que vem, voltarmos à série Transformados e Maravilhados, parte 2, observando encontros de pessoas com Cristo. E eu creio que será um novo tempo para que possamos ter a nossa alma fortalecida, o nosso ânimo fundamentado na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, irmãos? Orem pelo pastor, orem por este período que vamos passar, pelas palavras que serão pregadas, pelas pessoas que ouvirão, para que Deus ele seja glorificado em tudo aquilo que for exposto do púlpito desta igreja. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Vamos observar hoje os versículos 8 e 9. E vamos encerrar esta série de mensagens ainda pensando neste tema sobre a palavra e a fidelidade. Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Amém. Irmãos, nós estamos observando um recorte do início do livro de Josué, que nós podemos chamar de o silêncio de Josué. Neste momento em que nós estamos observando dos versículos de 2, principalmente, até o versículo 9, nós observamos um homem de Deus que não está falando, um homem de Deus que não está agindo. Nós não encontramos movimento em Josué, nós não encontramos palavras dos lábios de Josué, nós temos apenas o Senhor falando. Enquanto o seu coração provavelmente estava experimentando um turbilhão de emoções devido à morte de Moisés, e diante de todos os desafios que ele já sabia que ele tinha diante dele, porque Moisés, antes de morrer, ele foi chamado por Deus a um monte para estar diante de Deus, ali nas campinas de Moabe, antes de entrar na terra, e Deus falou com Moisés e mandou Moisés transmitir a Josué. Muito do que Deus falou a Moisés, Josué estava ouvindo. Então Josué sabia dos desafios que ele teria depois que Moisés morresse. Mas uma coisa é ouvir que eu terei muitos desafios olhando para olhando para Moisés ao meu lado. Outra coisa é ouvir da parte de Deus: Moisés, meu servo, está morto. E é interessante, meus irmãos, porque Deus sabe que há certos momentos em que nós sentimos desejo de falar algumas coisas. Não é tempo de falar, é tempo de se calar. Porque é tempo de ouvir Deus.
falar. Principalmente diante de desafios, principalmente diante de situações que surgem para trazer muitas dúvidas ao nosso coração sobre o que acontecerá, como será, o que eu vou fazer diante de tudo isso. Com certeza, Deus sabia o que estava no profundo do coração de Josué. Mas, meus irmãos, Deus sabia que Josué precisava, neste momento, apenas ouvir. E Deus está falando. Porque se Deus deu prova de que Ele estava se manifestando em seu povo, para seu povo, não apenas com Moisés, mas também como Josué, se Deus já havia dado manifestações, mostrado manifestações da sua palavra ao seu povo, e Josué estava ouvindo, agora Josué, ele sabia que diante da voz de Deus, já conhecida, ele deveria apenas ter uma postura: obedecer. Mas há muitas vezes um abismo muito grande entre entender o que eu preciso fazer e obedecer àquilo que eu sei que eu devo fazer. Em tempos de desafios, meus irmãos, questionamentos, em tempos de temores, nós devemos nos calar e deixar que Deus fale por um motivo. Deus, ele ouve o silêncio do nosso coração. E isso basta. Nós podemos colocar diante de Deus todas as nossas questões. A Bíblia nos ensina que nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades. Todas as nossas preocupações devem ser lançadas perante o Senhor por meio das orações e das súplicas com ações de graças. Porém, aqui nós estamos vendo um homem de Deus, temente a Deus, experimentado em Deus, um homem que sabia que Deus era real, um homem que sabia que Deus era fiel, um homem que experimentou o poder de Deus, e ele estava diante dos mesmos desafios, tendo as suas diferenças, que Moisés ouviu da parte de Deus. Josué deveria levar o povo de Deus para entrar na terra prometida, mas muitos desafios estavam diante dele. E nós aprendemos, meus irmãos, que quando nós agimos como Josué agiu, quando nós nos calamos diante das inquietações, quando nós nos calamos diante dos questionamentos, quando nós nos calamos apenas para ouvir Deus falar, nós seremos inundados das promessas fiéis do Senhor que vem sobre nós dizendo: não tenha medo. Essa é uma palavra recorrente nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Os servos de Deus, eles estão experimentados em ouvir Deus dizer: não tenha medo. Jesus disse isso aos seus discípulos: não temais, não temam. Não sejam tímidos, sejam corajosos, não tenham medo. E aqui Moisés, ele já havia experimentado essa mesma verdade da parte de Deus, e Josué também estava ouvindo de Deus: não tenha medo, tão somente seja forte e corajoso para obedecer. Mas quando nós ouvimos Deus dizendo: não tenha medo, confie, ao mesmo tempo Deus está nos convocando a posicionamentos de fé. Deus não nos diz apenas: tenha medo para que fiquemos, ok, Senhor, eu confio no Senhor. Não, porque o entendimento de que Deus está me conduzindo me leva a dar passos em direção ao mar. Me leva a dar passos em direção a Canaã. A fé move, não montanhas. A fé move o coração do servo de Deus, talvez em direção às montanhas. No versículo 7, nós aprendemos que é preciso muita força e coragem para manter-se firme somente no que Deus diz, não se desviando
nem para a direita, não se desviando nem para a esquerda. A lição no versículo 8, ela é a prática do versículo 7. E se no versículo 7 Deus nos ensinou que nós precisamos ter força e muita coragem para nos mantermos firmes somente no que Deus diz, a lição número 8 diz: tenha força e coragem para fazer uso da palavra do Senhor. Que lição simples. A Bíblia está repleta dessas lições simples. No versículo 8, Deus diz a Josué: não cesses de falar deste livro. Não cesses de falar deste livro da lei. Até agora, nós temos a expressão lei. Pela primeira vez, temos a expressão da parte de Deus, da boca de Deus, livro da lei, porque Moisés escreveu os 5 livros. Josué tem o Pentateuco em suas mãos. Então ele tem o conjunto desses pergaminhos. Ele tem o livro da lei. E Deus diz assim para ele: não cesse de falar deste livro da lei. Queridos, é interessante como em cada palavra dita pelo Senhor, um princípio eterno é transmitido para nós, como seu povo. Agora, olha que interessante, Deus está mostrando para o seu povo, por meio de Josué, que a observação da lei é a prerrogativa para a felicidade. Tanto se fala no meio do povo de Deus, entre os homens, sobre a felicidade. O que os homens mais buscam é exatamente a felicidade. E Deus está mostrando para Josué aquilo que ele mostrou para Moisés, que a observação da lei do Senhor significa ou leva o servo de Deus a experimentar a bem-aventurança. E isso está sendo ampliado no final do versículo 7. Olhe na sua Bíblia o que Deus diz. No versículo 7, Deus falou assim para ele: seja forte e muito corajoso, para agir rigorosamente segundo toda a lei que você recebeu, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, e você será bem-aventurado. Ou você será bem-sucedido por onde quer que você andar. Ser bem-sucedido, na perspectiva bíblica, significa observar a lei do Senhor. Se manter na lei do Senhor. Essa é a receita para a felicidade de todo homem. Se alguém perguntar para você como eu posso ser feliz, você pode dizer com toda certeza: só há um jeito: obedecer a palavra de Deus. Para obedecer a palavra de Deus, você precisa recebê-la. E para recebê-la, você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, você precisa se arrepender dos seus pecados e se render a Cristo. Aí você vai começar a experimentar o que é bem-aventurança. Deus criou o homem para andar nos seus caminhos, mas o homem caminha no seu próprio entendimento. Então o homem, ele vive em busca de realizações, o homem vive em busca de uma felicidade que ele nunca vai encontrar. É por isso, meus irmãos, que o Brasil, ele é um dos campeões em ansiedade. Poucos países se tomam mais ansiolíticos do que no Brasil. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão depressivas, porque as pessoas, elas estão em busca de uma resposta, mas elas não conseguem enxergar que a única resposta que trará leveza à alma é a observação da lei do Senhor. Esse princípio que foi lançado por Moisés, Josué, ele recebeu, deveria passar, Davi, ele transmitiu. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É interessante, porque Deus acabou de falar para Josué: não cesse de falar deste livro, pelo contrário, medite nele dia e noite. Se você fizer isso, você será bem-aventurado.
você será bem-sucedido por onde quer que você andar. Davi, no Salmo 119, verso 2, ele diz: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, bem-aventurados são os que buscam de todo o coração. Meus irmãos, é exatamente dessa forma que terminou o versículo 7, mostrando que, para que Josué fosse bem-sucedido, ele não deveria apenas se manter na lei do Senhor, ele deveria fazer uso da lei do Senhor. Como? Falando desta lei, meditando dia e noite nessa lei. E nós vamos ver que quando Deus diz pelo contrário, Deus está invertendo. Deus está falando assim: você deve falar sem cessar do livro da lei, mas antes de falar, você tem que meditar nele dia e noite. Dia e noite. A verdade, meus irmãos, é aquela que nós já sabemos. Manter-se firme na lei do Senhor é sinônimo de bênçãos da parte de Deus. O contrário também é verdade. Jovens, o contrário também é verdade. Homens e mulheres, o contrário também é verdade. A desobediência à palavra de Deus gera não apenas afastamento da sua vontade, mas gera sofrimento para a alma. A alma do crente que está em desobediência é uma alma abatida. Ah, pastor, eu sou feliz em Cristo. A alegria do coração formoseia o rosto. Ah, não, a minha alegria não muda o meu rosto. Eu continuo sisudo a minha vida toda e eu estou feliz em Cristo. Isso é contraditório com as Escrituras, porque aquele que se alegra, ele observa a lei do Senhor e ele se deleita na lei do Senhor. A alegria do Senhor formoseia o seu rosto. Ele não fica rindo o tempo todo, dando tchau para todo mundo na rua. Já viu isso? Para cada pessoa que passa, ele dá um tchau. Não. Isso não é normal. Mas também não é normal um crente que você não vê nele satisfação. Se não há satisfação na vida de um cristão, é porque alguma coisa está errada. E não é com a palavra do Senhor, é com o coração do cristão. Interessante, Deus, ele agora tratando com Josué, Deus ele vai mostrar algo a mais a Josué e a nós. Queridos, eu posso ter certeza, eu posso ter convicção de que eu preciso orar. Mas se eu não oro, a minha convicção é vazia. Deus está falando para Josué: Josué, você precisa ser forte e muito corajoso para se manter, para agir rigorosamente de acordo com toda a lei que você recebeu das mãos de Moisés. Você precisa força, muita força e coragem para se manter firme. Agora Deus diz assim: você precisa não apenas se manter firme, não basta ter convicções, você precisa fazer uso disso. Não basta apenas se manter firme na minha palavra, você precisa fazer uso da minha palavra. E é interessante, porque Deus está mostrando exatamente isso para todos nós. Não basta nos mantermos resolutos, decididos em fazer tudo o que Deus diz, você deve fazer uso do que Deus diz. Em primeiro lugar, nunca deixando de falar do que Deus disse. E segundo, nunca deixando de meditar no que Deus disse. Não cesse de falar deste livro da lei, Josué. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Literalmente, irmãos, o que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: não deixe jamais que este livro da lei se aparte da sua boca e de seu coração. Vamos pensar um pouco, vamos destrinchar um pouco o que Deus está falando, porque o que Deus diz é importante. Deus começa dizendo para ele: nunca deixando de falar. O foco aqui está no querigma. O foco aqui está naquela palavra grega utilizada para pregar, proclamar, falar.
Deus, ele separou Josué para exortar o povo diante de muitas situações que o povo enfrentaria. E Deus disse para Josué, meus irmãos, que ele era responsável por proclamar, por falar da palavra do Senhor. E é interessante, porque Deus ordenou algo dentro disso. Deus disse que ele deveria falar da lei do Senhor sem cessar. Sem interrupções. Sem interrupções. Eu não sou crente por um período. Eu sou crente desde a hora que eu acordo até o fim do meu dia. Eu sou crente quando eu falo com a minha esposa. Eu sou crente quando eu falo com os meus filhos. Eu sou crente quando eu vou para o trabalho. Onde eu estou, eu não cesso de falar da lei do Senhor. Não há interrupções para o servo de Deus. Não há interrupções para aquele que recebeu a palavra de Deus. Não basta ter convicções e se manter firme. Você precisa fazer uso. Não basta eu ter uma espada, eu preciso usá-la. Não basta eu ter todo o treinamento possível e ser o melhor soldado se eu nunca experimento um combate. A verdade, meus irmãos, é que o povo de Deus sempre precisará da proclamação da palavra de Deus, vinda daqueles que foram separados para proclamar a verdade de Deus. Por um motivo principal. Se o povo de Deus ficar sem ouvir os preceitos do Senhor, ele não vai estagnar. Eu já falei isso para os irmãos, ele vai regredir. Se o servo de Deus ele ficar sem ouvir a palavra do Senhor, ele não vai estagnar na fé, ele vai regredir. E é interessante porque Paulo, ele faz uma exortação muito séria a Timóteo. Eu creio que quando Timóteo ouviu, na verdade, ele leu. E como ele conhecia Paulo, ele leu ouvindo a voz de Paulo. Ele conhecia a entonação do apóstolo. Ele sabia que Paulo, quando falava certas coisas, Paulo ele mudava a entonação. Porque é impossível ter apenas, é impossível falar da palavra de Deus sempre na mesma entonação. Eu tenho esse pensamento, é impossível. É impossível exortar o povo de Deus por meio da palavra com uma entonação. Tem gente que consegue, que Deus abençoe estes. Eu creio que Paulo não conseguia. Eu creio que Paulo não escreveu aos Gálatas dizendo assim, insensatos Gálatas. Não. Não. E é interessante, meus irmãos, porque Paulo, ele é tão enfático com Timóteo, e ele diz assim, eu vou ler para você. Diante de Deus, Timóteo, e de Cristo Jesus, que há julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, eu conjuro você diante de Deus e de Cristo Jesus. 2 pontos. Pregue a palavra. Quer seja oportuno, quer não tenha oportunidade. Insta, corrige, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. É interessante, irmãos, porque Moisés, ele deixou registrado, nesse período aqui, para vocês entenderem, não passava pela mente dos israelitas ter a figura de um rei. A monarquia estava muito distante do pensamento do povo nesse período. Eles estavam entrando numa terra. Mas Deus fala com Moisés. E Moisés diz assim, Josué deveria transmitir. Preste atenção. Quando um rei se assentar no trono deste reino, ele mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro desta lei que está com os sacerdotes levitas. Preste atenção. O rei terá que ler esse livro, ele terá que ter consigo o livro, e ele lerá o livro todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Deuteronômio 17,
18 a 19. O primeiro rei que assumiu o reinado de Israel foi Saul. Sabe qual a ordem que ele deveria obedecer? É mandar fazer uma cópia do livro da lei e ler o livro da lei todos os dias, para ele temer ao Senhor. Ele não fez isso. A prova que ele não fez isso é porque logo, logo, ele se afastou seguindo o seu próprio coração. Meus irmãos, essa verdade é para todos nós. Todos nós que recebemos a palavra de Deus, nós somos chamados a proclamá-la. Nós somos chamados a usarmos a palavra de Deus para exortarmos uns aos outros. Nós somos chamados a usar a palavra de Deus para consolarmos uns aos outros. Nós somos chamados para usarmos a palavra de Deus para fortalecermos uns aos outros. É o uso da palavra de Deus que revela que eu creio nela. Não apenas a convicção que eu tenho que ela é verdade. Eu creio, pastor, que se eu uso a palavra para consolar o meu irmão, ele será consolado. E não fazer uso é insensatez. É deixar de desfrutar as bênçãos do Senhor. Eu creio que o perdão bíblico é aquele perdão que ele não está pautado em sentimentos, mas em uma decisão de obediência a Deus. Eu creio nisso, ok, perdoe. Porque se você diz que crê e não perdoa, o que tem mais peso na sua vida é o seu entendimento e não a palavra do Senhor. Vocês percebem o que Deus está falando com Josué? Josué, você precisa fazer uso da minha lei, falando dela. Não cesse de falar. Fale sem cessar. E é interessante, porque olhando para o texto, Deus diz e mostra o conteúdo da fala. O crente, ele não é aquele que fala o que ele cria. O crente não tem que buscar palavras para falar. O crente, ele já tem uma palavra. É a palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz: instruí-vos mutuamente. Instruí-vos mutuamente. Mas se você continuar o texto, você vai perceber que ele vai enfatizar, que você vai instruir com as palavras de Cristo, não com a nossa. Não cesse de falar deste livro da lei. Queridos, a começar pelos pastores, a começar pelos líderes, grave isso. A começar pela liderança da igreja, a começar pelo pastor da igreja, todo servo de Deus não tem que inventar o que vai dizer. Nós já temos, queridos, o que dizer e não é nada sobre nós. Não é nada sobre a minha igreja. Não é nada sobre o louvor da minha igreja. Não é nada sobre o irmão da minha igreja. É sobre a minha lei. É sobre a minha palavra. Por volta de 1820, Charles Spurgeon, em uma pregação, num domingo de manhã, no tabernáculo metropolitano lá de Londres, ele disse: haverá um tempo em que, ao invés de termos pastores alimentando as ovelhas com a palavra do Senhor, nós teremos palhaços divertindo os bodes. 1820. Queridos, eu não tenho que buscar uma palavra para falar à igreja. Eu não tenho que inventar algo para dizer à igreja, porque não é nada sobre o pregador. Não é nada sobre o crente. É sobre a palavra de Deus. E grave uma coisa, você que um dia será um pregador do evangelho, se eu não falo o que a Bíblia diz, Deus não está falando. Entenda isso. Não é porque tem um título que você vai ouvir a palavra de Deus. Não é porque lê um texto da Bíblia que você vai ouvir a palavra de Deus.
E se eu não tenho o que falar da palavra de Deus, eu não devo nem subir no púlpito da minha igreja. Sabe qual é a fonte de autoridade de todo crente? A fonte de autoridade dos lábios, que sai dos lábios do servo de Deus, é a palavra de Deus. Calma, que vai chegar até você. Por enquanto está aqui. Por enquanto está com a liderança. Por enquanto está com Josué. Nem todos aqui possuem os lábios de um pregador. Nem todos aqui foram chamados ou receberam um dom da parte de Deus para ensinar a palavra de Deus. Se você foi chamado por Deus para ensinar a palavra de Deus, meu querido, você só tem uma palavra para falar: da lei do Senhor. Da palavra do Senhor. Mas quando nós olhamos a palavra de sabedoria, quando nós olhamos o livro de Provérbios, nós vamos perceber que, mais uma vez, aquilo que o líder é, aquilo que o líder diz, o exemplo que o líder dá, na forma como ele trata a palavra de Deus, tem a ver com aquilo que os servos de Deus, o povo de Deus, eles devem praticar. Quando Deus manda e exorta os seus líderes, os seus pregadores, os seus profetas, falando: a minha palavra está na sua boca, eu coloquei a minha palavra na sua boca, fale da minha palavra. Deus, ele já havia determinado que os lábios dos seus servos deveriam produzir vida. Provérbios 10:8 diz: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Paulo disse que a boca do servo de Deus agora já está no âmbito da congregação, toda a congregação. Paulo diz que a boca do servo de Deus, da boca do servo de Deus, deve sair somente palavras que produzam edificação aos ouvidos que ouvem. Aos Colossenses, Paulo diz assim: a palavra de vocês deve ser sempre, não é de vez em quando, sempre agradável aos homens? Não, a Deus. Temperada com sal, ou seja, faz diferença, para saberem como devem responder a cada um. Colossenses 4:6. Então, queridos, só existem dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que precisam ser evangelizadas e aquelas que precisam ser edificadas. Quando você se deparar com um não crente, ela precisa ouvir o evangelho. Quando você se deparar com um crente, esse crente precisa ser edificado. Sendo assim, isso nos traz duas funções apenas: ou eu sou um evangelizador, ou eu sou um edificador. Dos meus lábios sai a palavra de Deus para produzir vida por meio do testemunho do evangelho, ou dos meus lábios saem palavras que vão edificar a vida dos meus irmãos, a vida daqueles que ouvem. Olhando provavelmente para o que Deus está mostrando para Josué, no versículo 8, Deus, ele, nessa mudança, quando ele diz pelo contrário, Deus diz assim: Josué, você deve falar sem cessar do livro dessa lei. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Medite nele dia e noite. O que Deus está dizendo para ele literalmente é: Josué, para que a palavra de Deus esteja sempre em seus lábios, ela precisa estar no seu coração e na sua mente. Você precisa ocupar a sua mente com a minha palavra, para que quando você se deparar com alguma situação,
você saberá usar a minha palavra. Quando ela sair dos seus lábios, você de fato vai transmitir a minha palavra, ou para produzir vida em quem está morto, ou para produzir edificação em quem precisa crescer na fé. Ou seja, para que a palavra de Deus esteja em meus lábios, ela precisa estar em meu coração. Jesus disse certa vez, e queridos, vocês não têm noção como essa palavra, como textos como esse, em minha vida, produzem constrangimento. Eu que sou pastor. Eu poderia dizer, Senhor, tu sabes que eu não cesso de falar do livro da lei. Eu prego todos os domingos. Eu aconselho toda semana. Poucos aqui têm o privilégio de acordar e ter como ferramenta de trabalho a palavra de Deus e a oração. E eu falei, Senhor, que privilégio que o Senhor me dá, que responsabilidade eu tenho. Não há nada melhor do que ser chamado pelo Senhor. Não há nada melhor. Mas, queridos, o que Jesus disse é verdade. A boca fala do que está cheio, o coração. Sabe por que muitas vezes nós falamos tantas coisas e parece que não tem sal em nossas palavras? Porque o que sai dos nossos lábios não está pautado na lei do Senhor. Quando você está ocupando a sua mente com a palavra do Senhor, você verá a palavra do Senhor diante dos seus olhos quando você se deparar com muitas circunstâncias. Aí você vai ter duas oportunidades, ou dar crédito à voz do Senhor, ou dar crédito à voz do seu coração. Deus está dizendo aqui que eu não posso transmitir aquilo que eu não tenho. Deus está dizendo aqui que eu não posso falar de algo que não está em mim. Então, meus irmãos, indo para a conclusão, quando Deus ordenou a Josué para fazer tudo segundo a lei que ele havia recebido e falar tudo segundo a lei que ele havia recebido, isso dependeria do quanto essa palavra estaria em seu coração. O texto diz, medite nela dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Sabe qual é a verdade clara e atemporal aqui? É a seguinte: se a palavra de Deus, ela não ocupa minha mente, naturalmente eu não me atentarei para cumpri-la no meu dia a dia. Eu não me atentei para isso. Você não vai conseguir se atentar no seu dia a dia para cumprir a palavra do Senhor se ela não estiver na sua mente. Se você não meditar na palavra de Deus. E Davi acrescentou no Salmo 1, ele diz assim, feliz é o homem que não apenas medita na lei do Senhor. Feliz é o homem que tem o seu prazer nisso. Não basta ler. A Bíblia é como se fosse um livro qualquer. Porque a nossa declaração pode ser, a Bíblia é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, eu preciso da palavra de Deus, eu vou ler e meditar na palavra de Deus. Davi diz assim, você não vai experimentar a bem-aventurança. A bem-aventurança está nas suas afeições santas por Deus. Ontem, conversando com os jovens, nós estávamos falando um pouco pensamos um pouco sobre a nossa luta
observando na palavra de Deus que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, como o apóstolo Paulo disse. E eu creio que você sabe que quando Paulo ele faz menção da armadura de Deus, Paulo não está fazendo com um pensamento místico. E Paulo não está sendo literal quando ele fala que o crente ele precisa tomar a armadura de Deus. Como eu já comentei com os irmãos, eu já vi crentes falando comigo e me aconselhando no início da minha vida cristã. Glauber, quando você acordar, você precisa vestir a armadura. Então, pela fé, calce as sandálias. Pela fé, coloque a couraça da justiça. Pela fé, vista o capacete da salvação. Mas pela fé mesmo, comece a orar e fale: Senhor, eu estou colocando o capacete da salvação, eu estou vestindo a couraça da justiça, eu estou calçando os pés, eu estou pegando o escudo da fé, eu estou pegando a espada. E aí você vai trabalhar. E o irmão falou com tanta empolgação que foi até bonitinho de ver. Não, sério, é assim, havia fé nele. O entendimento estava errado, mas ele falou com tanta convicção que eu creio que ele até estava com a armadura. Alguma dele, não na prática bíblica. Mas Paulo ele diz assim, que assim como o soldado que está preparado para a batalha, ele não fica apenas com a túnica, mas ele está com o cinto afivelado, pronto para colocar toda a armadura, colocar a couraça sobre ele, porque o avental não poderia ficar solto. A túnica que todo soldado romano dormia não podia ficar solto. Então, quando ele estava no contexto de batalha, ele dormia com o cinto afivelado. Paulo diz assim: vocês devem cingir o lombo de vocês com a verdade. Vocês devem estar preparados com a verdade de Deus. E ele está falando de uma luta, de uma batalha. Aí ele vai dizer assim, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E nós nos defendemos, nós lutamos com ela as nossas batalhas. Agora, olha que interessante. Vamos para a prática do texto. Josué, ele iria conduzir todo esse povo para lutar quando eles entrassem na terra prometida. Você se lembra que Josué, ele era um guerreiro? Quando eles se encontraram com os amalequitas, quem que foi lutar lá embaixo? Josué. E o povo foi lutar. Deus sabia que Josué iria conduzir esse povo para lutar, mas você não vê Deus mandando Josué afiar as enxadas. Você não ouve Deus mandando Josué afiar as foices, ou afiar as lanças, ou as espadas, que eu creio que nem tinha espada. A única espada que deveria estar afiada não ficaria nas mãos de Josué, e nem ficaria do lado de fora da armadura, se é que ele tinha uma. A espada dele deveria estar na mente e no coração. E a espada de Josué era a palavra de Deus. Em nossas vidas, irmãos, nós que estamos em uma luta diária, não contra a carne, não contra o sangue, a palavra de Deus não pode ser um acessório que fica em um cômodo da nossa casa durante toda a semana. Nós que estamos em uma batalha, não contra a carne, nem contra o sangue, nós não podemos olhar para a palavra de Deus apenas como um aplicativo do celular que nós, vez em quando, recebemos um versículo ou vamos lá para ler alguma coisa. Nós não podemos tratar a palavra de Deus dessa forma. Sabe por quê? As nossas vitórias e as nossas derrotas, elas estão na forma como nós usamos a palavra que nós recebemos. Mas, muito mais do que isso. Os preceitos do Senhor devem estar nos nossos lábios.
É triste, irmãos, mas ao mesmo tempo traz muita alegria quando ocorre o oposto. Mas é triste saber que os filhos dos crentes, eles ficam a semana inteira sem ouvir dos seus pais, dos lábios dos seus pais, a lei do Senhor. É triste para uma esposa cristã não ouvir dos lábios do seu marido a palavra de Deus. É muito triste um marido cristão não ouvir da sua esposa a palavra de Deus. Eu não consigo entender. Lá no seu trabalho, eles sabem a quem você serve. Lá na sua escola, eles sabem a quem você serve. Tem crente que fala assim, eu não vou falar, eu vou mostrar. Mas aí ninguém sabe, então significa que ele não está mostrando. Eu com dengue, eu estava no hospital e tinha uns 5 na sala comigo. Sabe quando você entra desfalecido para tomar soro e tem mais 5 desfalecidos ali? E aí você se sente confortável, né? Porque está assim, todo mundo igual. E de repente, a enfermeira entra e fala assim, o que você faz da vida? Desse jeito. Estranho, né? O que você faz da vida? Eu falei assim, eu sou pastor. Tinha um amigo meu, pastor lá, quietinho no cantinho. Nem olhou para o lado. Aí daqui a pouco uma senhora, ela fala assim, pastor Glauber, quanto tempo eu não te vejo. E a gente começou a conversar sobre a palavra do Senhor. E o povo ali ficou sem entender nada. Eu poderia dizer assim, deixa eu tentar explicar o que eu sou, mas olha, não dá para explicar o que eu sou, porque você não vai entender o que eu sou. E o que eu sou é tão mal visto que não dá vontade de dizer que eu sou. Mas eu enchi tanto a boca, irmãos. Eu falei assim, eu sou pastor. Porque não importa o que estão fazendo de errado. Eu não deixo de fazer o que é certo porque estão fazendo errado com o que é certo. Então eu sou cristão. Eu tenho nos meus lábios a palavra de Deus. E eu tenho algo para dizer para você, se você não tem esperança em Cristo. Cristo é a esperança. E se você é crente, você precisa ouvir palavras que vão edificar a sua fé. Simples assim. Se fizermos assim, seremos bem-sucedidos. Queridos, Deus ama quando a palavra dele é exposta do púlpito da igreja. Deus ama. Deus se alegra. Mas Deus se alegra também quando a palavra de Deus ela é usada na vida dos servos de Deus, no dia a dia. Eu sei que eu estou passando um pouco do horário de costume, mas como é o último sermão, eu quero terminar para vocês. Não cesse de falar, pelo contrário, medite dia e noite. Meus irmãos, esse meditar dia e noite, desse meditar dia e noite, não depende apenas a nossa defesa contra as ciladas de Satanás. O meditar dia e noite, desse meditar, não depende apenas o nosso fortalecer no conhecimento de Deus para que possamos instruir aqueles que Deus nos confiou. Não. Não depende apenas para produzir em nós, em nossos corações, a constância que muitas vezes nós não temos. Sabe por que muitos crentes, muitas vezes nós somos inconstantes? Porque nós não somos constantes na base, na meditação da palavra de Deus.
Deus, ele é honrado. Deus, ele é glorificado quando você trata a sua palavra como tão importante na sua vida, que você não é apenas aquele que quer ter convicções, você é aquele que usa a palavra. Usa. Eu tenho pensado muito, irmãos, e hoje eu estava pensando antes de vir para cá sobre a minha vida. Eu posso ser visto como a pessoa mais zelosa do mundo. Mas se o que eu faço com zelo é sem amor a Deus e ao meu próximo, o meu zelo é como fumaça. Porque quando eu faço as coisas de Deus e eu desconsidero a forma como eu uso o que eu conheço, e deve ser com amor a Deus e ao meu próximo, o meu zelo tem a ver comigo, não tem a ver com Deus. Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado em nome da minha fé. Sem amor, as cinzas serão apenas fumaça levada pelo vento. Isso é muito interessante. Um dos avivamentos mais marcantes da história, e eu quero terminar com isso, um dos avivamentos mais marcantes da história do povo de Deus não aconteceu quando as pessoas permaneceram cantando em um mesmo lugar, levantando ofertas e entregando ofertas, coisas que fazem parte da vida cristã. Não aconteceram nesses momentos. Um dos avivamentos mais marcantes da história da igreja não aconteceu quando o povo de Deus marcou o culto do avivamento. Muito menos aconteceu em um culto. Aconteceu na vida de um rei, o jovem rei. Ele começou a reinar com 8 anos. Ainda jovem, este rei, ele ouviu algo. E eu quero ler o que aconteceu. Quando o rei Josias ouviu as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes e ele chamou os responsáveis. E ele disse assim: consultem o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito do livro desta lei, que foi encontrado nas ruínas do templo. No início do povo entrando na terra, Deus fala para Josué: Josué, não cesse de falar desse livro. No período da história de Israel, esse livro está no templo e o templo está em ruínas. Os sacerdotes encontram o livro da lei e eles vão ler para o rei Josias. O rei Josias, quando ouve, ele rasga as vestes e ele diz: consultem ao Senhor, porque nós estamos em pecado em relação a tudo o que o livro desta lei diz. E ele fez uma das maiores reformas religiosas em Israel. E Deus diz sobre Josias: não houve um rei como Josias, tão resoluto em cumprir todo o livro da minha lei. Como alegra a Deus. Charles Spurgeon, ele disse sobre John Bunyan, aquele que escreveu O Peregrino: se você apertasse aquele homem de Deus, sairia textos bíblicos por todos os seus poros. Querido irmão e irmã, eu quero ser prático agora, para terminar. Peça a Deus, todos os dias, para produzir em seu coração o desejo para buscá-lo. Sabe por quê? Porque não é uma questão de ler o livro. Não é uma questão de ler a Bíblia. É uma questão de ver a Bíblia da forma como deve ser vista. Você deve ler a Bíblia com satisfação por estar lendo a palavra do Senhor. Segundo, escolha o livro da Bíblia para ler ou ouvir
e separe um momento para meditar. Eu não consigo ler muito, pastor. Leia pouco e medite no que você leu. E faça uso do que você leu. Ali na sua casa. Enquanto você está ali, esposa, cuidando da casa. Enquanto você está ali, marido, trabalhando. Medite na palavra do Senhor. Mas um incentivo que eu quero dar para você. Não desista quando você não conseguir. Volte e continue. Não desista. Não se frustre, porque você não vai conseguir, não é hábito. Terceiro, anote o que Deus falar com você. Anote o que Deus falar com você. E não negocie a obediência a Deus. Fale da palavra de Deus, não as suas. Esteja fundamentado na palavra de Deus e não no que você acha. Busque em Deus convicção e dê o primeiro passo. Por fim, não permita que a oração e a meditação na palavra de Deus se apartem de sua vida. Não permita. Crente, cristão, se isso não está acontecendo com você, você está longe. Você está longe. E Deus te chama para perto dele. Mas a forma como você trata a palavra de Deus é que vai ser determinante no seu retorno. Volte a ler mais a palavra de Deus. Volte a ouvir mais a palavra de Deus. Volte a meditar na palavra de Deus, ao invés de ficar pensando em coisas que vão levar você a ficar mais incrédulo do que crente. Ocupe a sua mente mais com aquilo que vai produzir fé, do que com aquilo que vai afastar você da confiança em Deus. E mais uma vez, cuidado, meu querido, com o imediatismo. Não se cresce da noite para o dia. Continue. Os desafios vão continuar. As lutas vão continuar. Você vai embora e você vai ter que lidar com situações. Amanhã você vai acordar para trabalhar e você vai se deparar com desafios. Mas não vá como alguém que não tem em suas mãos uma palavra de poder. Não foi isso que eu ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. E a parte que eu mais gosto desse texto, depois de tudo que eu gosto, é o início do versículo 10. Então, Josué. Acabou o período de silêncio. O silêncio de Josué, que foi dos versículos 2 a 9, acaba no início do versículo 10, porque depois que Deus fala, o texto diz, então Josué, e aí ele parte. Queridos, todo o temor presente no versículo 2 deu lugar à confiança em Deus. Então acabou o silêncio. Não precisa mais de silêncio, sabe por quê? Ele agiu. Ele agiu. E que este efeito da palavra de Deus seja real em minha vida, em sua vida, a partir de hoje. Decisão e ação fundamentados na palavra do Senhor. Amém, irmãos?